Olá, estamos todos bem? É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para mais o Evangelho. Nós vamos iniciar rogando ao nosso Mestre Jesus que se faça presente em nossas vidas, nos abençoando, nos envolvendo na sua luz. Cumprimentamos toda a diretoria espiritual dessa casa, Frei Anselmo, e convidamos todos a visitarem as redes sociais do Frei Anselmo, no Instagram, Facebook, vai nos trazer muita alegria. Então nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que se faça presente em nossas vidas. Pedimos a toda a equipe espiritual dessa casa abençoada que possam nos envolver na sua luz de paz e que possamos, durante esses breves instantes em que estaremos juntos, que possamos refletir profundamente sobre os ensinamentos que nos serão trazidos essa noite. Que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima, sua mãe, nos envolva no seu manto de luz, de paz e amor. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. E hoje o nosso tema, mais uma vez estamos dando continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, editado pelo mentor Emmanuel. Hoje a base para nossas reflexões será o capítulo 24, cujo título é O Tesouro Enferrujado. Muito bem, então nós vamos fazer uma pequena leitura e depois faremos alguns comentários. Logo na epígrafe, na introdução, Emmanuel nos traz o versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho de Tiago, que diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Aí Emmanuel vem nos trazendo as seguintes elucidações. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzem sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala das dificuldades para expressar-se, ali a humildade pede admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus, sagrados, constituem ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendermos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem muito interessante que nos traz aí inúmeros ensinamentos. Então vamos fazer uma breve reflexão sobre os ensinamentos que nos foram trazidos por Emmanuel nessa maravilhosa mensagem, cujo título, O Tesouro Enferrujado, já nos
já nos convida a uma reflexão. O que vem a ser esse tesouro, né? Enferrujado, né? Então, o que enferruja? São as coisas que não são usadas, são as coisas que são largadas ao relento. Então, quando pensamos em ferrugem, a primeira ideia que nos vem à mente é justamente isto. Mas aí, Tiago nos remete a pensar, né, sobre essa questão: vosso ouro e vossa prata enferrujaram. O que será que o apóstolo nos... Quando nós vamos lá no Evangelho de Tiago e vemos esse versículo completo, ele diz assim: o vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Entesourastes para os últimos dias. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Então, olha que interessante, né? Quando ele diz que a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. O que exatamente o apóstolo nos... que mensagem ele nos traz, né, nesse ponto, né? Então, fica muito claro. Nós, enquanto espíritas, sabemos que vivemos num plano de prova e expiação. E quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós teremos a oportunidade de colher no céu as bênçãos, as benesses daquilo que nós plantamos aqui no decorrer da nossa encarnação. Daí a importância desses ensinamentos do apóstolo. O quanto precisamos angariar, né? O quanto precisamos nos esforçar para que o nosso tesouro, né, não enferruje. E o que é o nosso tesouro? Então vamos ver o que Emmanuel nos diz aqui, quando ele diz que os sentimentos dos homens, nas suas próprias ideias apaixonadas, né, se dirigidos para o bem, produziriam sempre em consequência os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então ele nos conclama aí a ter bons sentimentos, bons pensamentos. Obviamente que vivemos períodos desafiadores, como sempre foi no transcorrer, né, dos séculos. Se nós perguntarmos para alguém que viveu no século XIV, no século XV, vai dizer que lá também as coisas eram difíceis, desafiadoras. Mas como vivemos no mundo de provas e expiações, então é de se esperar que as coisas, que passemos por provações, que passemos por expiações. Porém, o que o apóstolo nos convida aqui é que tenhamos bons sentimentos. Daí a necessidade de estarmos constantemente vigilantes, atentos aos nossos sentimentos. E quando percebemos que estamos passando por situações que possam nos desequilibrar, que possam fazer gerar no nosso íntimo pensamentos e sentimentos negativos, é o instante, é o momento em que devemos parar, refletir e mudar o nosso padrão vibratório. Como diz, né? Dar uma virada de chave, né? E mudar o rumo dos nossos pensamentos, para que possamos, como diz aqui o apóstolo, produzir bons frutos, porque os bons sentimentos que vêm por intermédio dos bons pensamentos, com certeza vão gerar energias salutares. Nós vamos plasmar no universo energias benfazejas. Olha aí a responsabilidade do cristão, do verdadeiro cristão, do cristão comprometido com seu crescimento. Mas Emmanuel continua dizendo assim: em quase toda parte, porém, desenvolve-se, ao contrário,
impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, o que vemos, a realidade do mundo é de uma mentalidade, são de pensamentos ainda, né? As pessoas ainda produzem pensamentos pesados, negativos. Então, temos aí nessa mensagem a oportunidade de rever os nossos pensamentos, as nossas conexões, o nosso modo de viver. Isso é muito importante, essas reflexões, para que possamos ter uma vida melhor, uma condição melhor, uma vida mais salutar, para que as nossas interações pessoais sejam, né, mais benéficas para ambos, para nós e para as pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa rotina. E ele ainda continua quando ele nos diz que, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente a conta de emoção transitória de sentimentos materiais. Então, aquele amor, o que ele nos fala aí, Emmanuel, é sobre aquele amor interesseiro, aquele amor que ele é superficial, que ele é embasado, que ele é fundamentado em interesses. Então, não é um amor verdadeiro, é algo fútil, algo que, passada aquela situação, satisfeitos os desejos, os propósitos ali, ele desaparece. Não é uma coisa sólida, não é um amor embasado, né, nas leis de Deus. E ele continua dizendo que a beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender tão somente 3 ou 4 doentes, né? Aí ele fala também que da fé organizando guerras sectárias, né? Então são situações que ainda ocorrem no mundo. Quantos países, quantas nações estão passando por guerras nesse exato momento? Quantos irmãos nossos estão aí no campo de batalhas? Quantas famílias estão em casa sofrendo em consequência de entes queridos que estão lá no campo de batalha? Ou a própria pessoa que está no campo de batalha insegura, na incerteza se vai voltar ou não para o seu lar. Então são sentimentos muito pesados. São situações ainda que a humanidade vivencia, que não podemos ficar indiferente. Se não podemos ir lá e fazer com que pare os conflitos, nós precisamos orar. Sempre que tivermos oportunidade, orar por todos esses nossos irmãos que estão passando por esse desafio extremo. Extremo. É bom que isso seja colocado, não é? Não temos aqui o direito, né? nem é pertinente ao nosso tema discutir ou julgar quem quer que seja que provocou essa situação, porque se está tomando atitude que fere as leis divinas, com certeza, quando do retorno dessas pessoas envolvidas, né, nessas decisões, com certeza serão tomadas pelo mundo espiritual as devidas atitudes. Não cabe a nós julgar e se orar, vibrar por essas almas que estão numa situação inequívoca, que estão gerando milhares de sentimentos, né, negativos em todo o planeta. Mas ele continua dizendo assim, né? Sobre o zelo sagrado da existência, criando o egoísmo fulminante. Então aquelas pessoas de apego, né? De apego exagerado, apego em todo o sentido, como ele disse aqui, da existência, o apego demasiado às pessoas, à própria vida. Não podemos jamais esquecer que a nossa passagem aqui é transitória. Dentro de algum tempo nós retornaremos para a vida espiritual. Então a necessidade do cristão, do espírita cristão, ter essa consciência, renovar esse sentimento, esses pensamentos elevados a cada momento, porque quando chegar o momento da partida, esse cristão vai estar mais preparado,
vai estar em plena condições, com os pensamentos e sentimentos elevados, preparado para passar pelo processo, né, de mudança, né, do mundo material para o mundo espiritual. Chegando no mundo espiritual numa condição de sentimento, de amor mais elevado, mais pleno. Mas aqui Emmanuel nos fala de uma outra questão extremamente importante e relevante, quando ele fala aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Então, quando ele fala ali do perdão, ele deixa muito claro, quando ele fala assim, que aqui o perdão fala de dificuldade para expressar-se. Isso deixando claro a dificuldade que as pessoas têm para praticar o perdão, para perdoar. O quanto ainda temos essa dificuldade. Não é algo fácil, independente da questão, se fomos ofendidos, do tamanho da ofensa, mas daí a importância de estarmos preparados para perdoar, porque o perdão, o nascedouro, a semente do perdão, ela é interna. Ela é interna, ela começa ali em nossos corações. Então precisamos realmente estarmos conectados com Jesus, precisamos estar preparado para, em face das situações, das circunstâncias da vida, estejamos preparados para, no momento em que fomos provados, porque aqui é o planeta de prova e expiações. Então, a nossa fé, a nossa capacidade de perdoar, a nossa paciência é testada a todo instante. Daí a necessidade de estarmos sempre vigilantes, em oração e vigilantes, para o momento em que formos testados, nós estamos preparados para dar uma resposta positiva em face daquela situação. E ele ainda diz assim, né, que ali a humildade pede a admiração de todos. Então, ele fala aqui daqueles irmãos nossos que ainda exercem uma humildade limitada, né? Uma humildade entre parênteses, né? É uma humildade que precisa ser admirada, que precisa ser comentada. Nossa, como fulano é humilde e tal, e não é isso. Então, quando nós estamos realmente numa condição de elevação, quando nós já demos alguns passos na nossa jornada evolutiva, já não temos mais essa necessidade do elogio. Nós fazemos as coisas de forma quase que automática. O amor que nós praticamos, o perdão, a paciência, a benevolência, a indulgência, ela surge de uma forma natural, resultado do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho no bem. E Emmanuel ainda continua dizendo assim: todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Então, olha que lindo que Emmanuel nos coloca aí, né? Olha que bacana, né? Olha que lição assim realmente importante, quando ele nos leva, né, a refletir sobre as dádivas de Deus. A vida é uma bênção. Precisamos agradecer diariamente pelo dom da vida, pela bênção de estar nesse plano de vida, pela bênção de interagir com as pessoas, pela bênção de poder exercitar o amor, a paciência, a paz, a indulgência, a benevolência. Então é uma bênção. Tudo isso, todo esse tesouro, né, que Deus nos dá, e não podemos deixar esse tesouro enferrujar, deixando de praticar toda essa, de desenvolver, de nos esforçar para desenvolver essas virtudes. Obviamente que a evolução, ela não dá passos, ela vai acontecendo gradativamente, mas há necessidade de darmos o primeiro passo. Isso é muito importante. Então, aproveitar todo esse tesouro que Deus nos deu, que é a vida, que são as oportunidades que a vida nos oferece
diariamente, a cada instante, a cada momento das nossas vidas. E ele diz, né, lá embaixo ele diz assim, mas como asseverava o apóstolo, né, Tiago, né, deixamos as dádivas se enferrujasse do transcurso do tempo. Então, mais uma vez nós falamos, precisamos estar vigilante para que no decorrer do tempo nos acomodemos em determinadas situações e deixamos de nos esforçar para praticar a caridade, praticar o bem. É um treino mesmo, né? Constante, precisamos o tempo todo nos lembrar, nos alertarmos da necessidade da prática dessa caridade, dessa benevolência, desse perdão, do exercício dessa paciência, dessa indulgência. Precisamos lembrar, sim, em todos os momentos, e naqueles momentos que estivermos ali interagindo com nossos irmãos, lembrar, hoje, poxa vida, eu preciso aqui, esse momento, essa circunstância me dá a oportunidade de praticar o perdão. E Emmanuel, ele mais à frente, né, já partindo para o fechamento das nossas reflexões, ele diz assim, faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou, o tesouro do Espírito. Somos Espírito eterno e estamos aqui vivendo mais uma reencarnação das inúmeras que já vivemos e das inúmeras ao infinito que ainda vamos viver. Mas o momento mais importante é esse, porque esse é o momento em que nós somos donos, temos o poder de tomar as decisões. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos tomar as decisões mais acertadas nesse sentido. E se tem ali algum tesouro que está enferrujando, que possamos nos esforçar para tirar essa ferrugem, para fazer brilhar o nosso tesouro, que é o amor que praticamos em prol do nosso próximo, em prol daqueles que fazem parte da nossa vida, de todos nossos irmãos que estão aí no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, no seio da nossa família, dentro da nossa casa, são enviados do Pai para nos servir de mestres, de professores de amor. São eles que vão nos ajudar a lapidar esse tesouro que é a vida, que são os sentimentos. E Emmanuel ele encerra dizendo assim, para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Muito bonito, né, gente? Muito profundo. São reflexões realmente extremamente importantes, né? Quando ele começa lá falando do tesouro enferrujado, né? Que nós não podemos deixar enferrujar o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa busca em aprender, mas principalmente vivenciar o Evangelho do Cristo. Como ele diz aqui, né? É que compreendamos, né, a história da renúncia de Jesus, do perdão, né, absoluto, sem obstáculos, né, para que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Porque quando nós falamos que o planeta está em transição para plano de prova e expiações, fica muito claro aí. Eu quero participar desse plano de prova e expiações, queremos participar da Terra nessa nova etapa, há necessidade de darmos esses passos, né, a cada dia, a cada momento, né, aproveitar cada oportunidade para fazer brilhar a nossa luz, brilhar esse tesouro, fazer germinar essa semente de amor e de luz que temos no nosso íntimo. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando, desejando a todos muita paz,
pedindo a Jesus que se faça presente no lar de todos aqueles que acessarem esse vídeo nas redes sociais do Frei Anselmo, agradecendo a oportunidade, agradecendo a diretoria dessa casa, a diretoria espiritual da casa, pela oportunidade de tarefa. Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos.